Boa tarde a todos. Vamos apresentar a aula de hoje que trata do assunto de extração sólido-líquido, também conhecida como lixiviação. Meu nome é Edson Cordeiro do Vale, sou professor do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e esse tema está ligado à disciplina de operações unitárias. Bom, então vou falar um pouquinho sobre o material bibliográfico consultado para fazer essa apresentação, tanto das figuras quanto do texto que foi retirado desses livros, né, do livro do McCabe Schmidt, um livro clássico sobre operações unitárias, o livro do Coulson Richardson, também um livro bem extenso, bem completo sobre operações unitárias e trata do assunto de lixiviação. O Jean Copples também tem esse assunto, né? Todos esses livros estão na língua inglesa, e um livro que eu chamo bastante atenção é o livro da Carmen Tadini e colaboradores, né? Que é um livro nacional, que é um livro com bastante qualidade sobre o assunto, né? Tem bastante figuras e o assunto é tudo muito bem explicado. Então eu recomendo, né, esse livro aqui, caso vocês tenham na biblioteca ou tenham acesso a esse livro. Eu acho que é um livro bem importante, bem completo, que fala sobre o assunto. Certo? Então, muitas figuras, né, muitos do texto usado aqui foi consultando esse livro. Certo? Então a gente dá algumas dicas, né, de como assistir essa aula para melhorar o aproveitamento, né? Então a ideia é que seja tomado nota num caderno, você tem um caderno para registrar sobre o assunto, né? Sempre que tiver dúvida, né, pausar o vídeo, né? Sugere-se também assistir em dupla, né, essa aula, né, até para, quando se tiver algumas dúvidas, fazer pausas e discutir com a dupla, né, com o seu colega. Também a dupla também vai ajudar a gente a se manter acordado, né, quando está dormindo, tu vai lá, acorda o outro, também isso acaba ajudando um pouquinho, né, a gente não dormir assistindo as aulas. Se vocês acharem que esse vídeo está muito devagar, muito, né, não desenvolve aquela coisa que dá sono, vocês têm recurso no YouTube ali no cantinho direito, se vocês estiverem assistindo no computador, de acelerar o áudio do vídeo, o vídeo em si, né, mas com áudio também, né, e isso vai agilizar um pouco daquelas pessoas que gostam de um vídeo um pouco mais dinâmico, um pouco mais rápido. Tá? A gente sugere, né, que para finalizar, no final da apresentação, você faça um resumo de uma página, assim, 20 versos, com conteúdo, o que se foi visto na mesma, né, então todos os tópicos chaves, né. Então esse resumo pode ser elaborado em dupla, né, então esse é o objetivo de se fazer em dupla, para que as pessoas possam conversar e possam complementar o conhecimento que ficou registrado mais uma pessoa, mais na outra, se consolida um resumo. Isso didaticamente isso é muito bom, pela minha experiência que eu tenho feito isso nas minhas aulas. Tá? E se vocês não souberem nem por onde começar esse resumo, no último slide tem um roteirinho, um pequeno roteirinho, para que vocês possam fazer esse resumo em dupla ou individualmente, né? E vai ajudar também, por fim, a recapitular essa aula com vocês. Ok? Então vamos à aula. Bom, então a gente começar a falar sobre essa operação unitária de extração sólido-líquido, também ou lixiviação, né? Mas para isso eu pergunto para vocês agora, né? Algumas matérias-primas, né, produtos obtidos na indústria, né, são solutos, e esses solutos eles se encontram misturados, adsorvidos, englobados numa fase sólida, né? Vocês saberiam me dizer algumas matérias, alguns produtos finais, né, que estão solutos, né, que estão presos numa matéria-prima sólida e necessitam ficar ser extraídos? Então pausem um pouco o vídeo e vejam se vocês conseguem, no exemplo do dia a dia de vocês, né, da experiência de vocês como estudantes, vocês conseguem se lembrar de alguns produtos que nós usamos, né, que são retirados de sólidos a partir de uma extração sólido-líquido. Então, conseguiram lembrar? Certo? Uma coisa interessante sobre a extração sólido-líquido, né, é que a gente pode estar tanto interessado nesse soluto que está dissolvido, né, a gente vai chamar esse caso de lixiviação, ou seja, nós queremos tirar o soluto que está no sólido,
ou nós estamos interessados no sólido, esse sólido tem alguma contaminação no qual a gente deseja remover esse soluto e estamos interessados só na fase sólida, né? Nesse caso a gente vai chamar esse processo de lavagem. Tá? Se eu estiver interessado no soluto, né, que vai ficar solubilizado na fase líquida, eu vou chamar de lixiviação. Bom, a lixiviação é bastante comum na indústria de alimentos, certo? Então, por exemplo, na obtenção do açúcar e do etanol, eu preciso fazer uma extração do caldo de cana. Então, a extração do caldo de cana, né, da fibra da cana, que é colhida lá no canavial, é feita através de uma lixiviação. Cafés, né, o café solúvel que a gente usa no nosso dia a dia, ou a cafeína do café, que ela é usada em algumas bebidas, né, bebidas energéticas, ela é extraída através também da lixiviação. Alguns chás também, chás solúveis, né, e outras bebidas semelhantes podem ser extraídas através de lixiviação também. Os óleos contidos nas oleaginosas, como óleo de soja, óleo de milho, óleo de arroz, canola, mamona, algodão, todos os outros, eles são extraídos de sementes oleaginosas, né, onde é usado o processo de extração sólido líquido ou de lixiviação. Então, esse é um processo bem comum na indústria alimentícia, né? Então, quem é da área de alimentos, quem está fazendo engenharia de alimentos, engenharia química, tecnólogo em alimentos, vai ter contato com esse processo de lixiviação se for estudar algum processo de produção de alimentos de origem vegetal. Alguns produtos de origem naturais, né, como produtos farmacêuticos, cosméticos, né, produtos aromáticos, né, que nós temos de perfume, são extraídos também a partir de vegetais, como raízes, né, folhas, troncos e talos de vegetais. Né? Então, temos alguns produtos farmacêuticos, né, fitoterápicos, enfim, perfumes e cosméticos, né? Muitos óleos aromáticos, né, estão contidos em vegetais, compostos energéticos, né, como tirado da cafeína, né, no guaraná, no café, algumas vitaminas que estão altas e antioxidantes. Hoje em dia isso está muito famoso, né, no alimento é rico em antioxidantes, né, então muitos são naturais, já vem na própria bebida ou no próprio alimento, ou alguns são enriquecidos por esses antioxidantes que são extraídos dos produtos naturais. Taninos também, né, que são usados em curtimentos, são usados como agentes coagulantes em processos de decantação, né, são extraídos a partir de cascas de árvores, né. Resinas, por exemplo, a terebintina, que é usado para fazer o breu, que é usado para fazer o óleo de pinho, né? Então, aqueles nossos desinfetantes com aroma de pinho são obtidos a partir de resinas de pinheiros, que é feita uma extração sólido líquido com essas resinas. Okay? Então, tem bastante aplicação industrial. Além disso, também tem a indústria de mineração, né, que usa bastante a extração sólido líquido. E na extração sólido líquido na indústria de mineração, a gente pode estar interessado vai fazer essa lixiviação, né, ou essa lavagem, porque a gente está interessado no minério bruto, na fase sólida, e a gente quer lavar alguns compostos da fase solutos que não nos interessam, a gente quer remover eles junto com a fase líquida e estamos interessados na fase sólida, ou nós estamos interessados em remover, né, tirar da fase sólida os nossos compostos de interesse. Né. A gente tem alguns exemplos, né, como remoção de cobre do minério de cobre, de zinco, do minério de zinco, né, que é usado com ácidos, né. Mineração do ouro com cianeto, feita uma extração, né, do minério de ouro com cianeto. Recuperação de lítio e cobalto de baterias usadas, também usado no sistema de extração sólida, certo? Bastante comum na indústria de produtos naturais, alimentos, produtos naturais e na indústria de mineração. Bom, vamos para a definição formal do que é extração sólido líquido, né, ou lixiviação. É a remoção de uma fração solúvel, que a gente vai chamar de soluto, tá, de um material sólido, né, por um solvente.
Esse solvente pode estar na fase líquida ou na fase fluida, né? Então, esse solvente pode ser simplesmente a água, no caso da cana, por exemplo, que é extraído com água. Pode ser um solvente orgânico, como o hexano, que é usado para extrair óleos de oleaginosas, ou pode ser um fluido supercrítico, por exemplo, o gás carbônico, CO2, que é usado como uma das alternativas no processo de extração de cafeína do café, certo? Também usado para a extração de alguns óleos essenciais, também de alto valor agregado, né? De algumas plantas, o CO2 supercrítico, né? Então, como eu falei anteriormente, tanto a fração sólida, né, extraída, ou soluto, né, ou sólidos, né, que não se misturam, né, não se dissolvem na fase líquida, podem ser os produtos de interesse do meu processo de extração sólido líquido. Bom, falar um pouco sobre os mecanismos, né, como isso ocorre a nível microscópico no sistema de extração sólido líquido. Aqui eu vou mostrar um exemplo típico, né, de indústrias de extração de compostos de células vegetais, né? Então, essa figura aqui foi do livro da Carmen Tadini e colaboradores, né? Então aqui nós temos a matriz alimentícia, que pode ser um grão de soja, pode ser uma fibra de cana, né? E se a gente começar a dar um zoom aqui nessa matriz alimentícia, né? Damos um nível de zoom aqui, a gente vê vários pequenas partículas que são previamente já moídas, né? Para se aumentar a superfície de contato. E se nós dermos um segundo zoom aqui, né? Nós vamos ter aqui um segundo zoom que eu coloquei de vermelho. Nós vamos ter a nível microscópico como é que é a nossa matriz do nosso vegetal. Então aqui está a superfície do vegetal, né? Esse vegetal pode ter canais porosos aqui, por exemplo, né? Aqui a gente tem o nosso líquido, que é o solvente, a gente chama o seio do líquido também, né? Que é o líquido que não está no interior dos poros do nosso vegetal. E o que acontece quando a gente molha, né, quando a gente coloca o nosso solvente nessa nossa matriz vegetal? Então, no primeiro momento aqui, a gente tem compostos, temos a parede dessa matriz vegetal aqui, né, possui diversas células aqui, né, são células onde estão os compostos, né, que eu quero remover, né, que são os solutos de interesse. No primeiro momento, o que vai acontecer quando eu misturar essa estrutura aqui, né, vegetal, por exemplo, no meu solvente? Então, o que vai acontecer? No primeiro momento, né, o solvente está com baixa concentração, ele vai molhar essa matriz desse vegetal aqui, por exemplo, minha fibra da cana ou minha oleaginosa, né? Ele vai começar a se difundir, né, nessa matriz, então a matriz vai ficar toda, digamos assim, embebida nesse líquido, né? E vai entrar em contato com a fonte, onde é o soluto, que pode ser células vegetais, enfim, né? E esse soluto vai ser extraído desse compartimento onde ele se encontra e vai se difundir junto com o solvente para o seio do líquido. Notem que geralmente no processo de extração industrial, esse sistema aqui, todo esse sistema está sob agitação. Então, o que vai acontecer, né? Então, como esse sistema está sob agitação, a gente vai ter uma convecção forçada do conjunto soluto mais solvente. Aqui está a legenda da figura, né? Soluto mais solvente. Então, esse solvente, o processo de liberação dele da matriz do vegetal, ela é acelerada por toda essa movimentação. Diferente, por exemplo, se a gente está fazendo um chá, né? Se a gente está fazendo um chá, a gente larga ali o nosso saquinho do chá aqui, né, e a gente deixa o chá paradinho lá, e a gente tem muito pouca movimentação de fluido, a gente tem um pouco de convecção natural, né, pela diferença de densidade, a gente a parte fria da xícara, que está o líquido ali, a parte quente, mas a gente tem praticamente a difusão só do soluto aqui, né? O solvente ele se movimenta muito pouco. Já em meio industrial aqui a gente vai ter uma movimentação do solvente junto, porque essas partículas geralmente vão estar no meu equipamento sob agitação, certo? Então os passos é a difusão, o solvente fica molhado, a matriz vegetal fica molhada nesse solvente,
o solvente vai entrar em contato com o soluto, né, vai dissolver esse soluto, né, e vai, se esse soluto mais o solvente pela agitação, vão sair para o seio do líquido. Certo? E se a gente não tiver agitação, né, a gente tem basicamente só o soluto se locomovendo por diferença de concentração. Certo? Bom, então fazendo um resuminho aqui, né, de como é que funciona o mecanismo, né? Então, de forma simplificada, o solvente se difunde através dos poros do sólido, né? O soluto se dissolve nesse solvente nesse segundo momento. Eu posso ou não ter alguma reação química, né? Então isso aqui é meio opcional esse passo, mas a gente pode mencionar isso também como possível ocorrência no processo de extração. E depois eu tenho o transporte dessas substâncias, pode ser o soluto puro, né, se dissolvendo no meio líquido, né, ou nos poros, visto que o sólido já está todo molhado por esse solvente, né, ou posso ter o solvente, né, sendo agitado, né, por uma agitação, assim, vai fazer com que esse solvente, o soluto, saia da nossa matriz vegetal ou do nosso minério. Tá? Uma coisa interessante é que, também, por exemplo, se eu tenho um minério, né, onde eu não tenho essa porosidade que é característica das matérias-primas vegetais, por exemplo, eu tenho um sólido tipo minério, né, então eu tenho que pegar, se esse meu minério não for poroso, eu tenho que moer ele o máximo possível, porque a extração vai correr mais a nível superficial. Então tem que ter uma agitação muito intensa, né, moer o máximo que eu conseguir para conseguir extrair esses compostos que estão basicamente na superfície dessa partícula, né? Bom, então voltando aqui aos mecanismos, né? A operação desse sistema aqui de lixiviação, ele pode ser em modo batelado, ou seja, um tanque onde eu jogo o meu sólido lá dentro, agito, paro o meu processo, descarrego o sólido e o líquido, ou de forma contínua. Estou continuamente aumentando meu sólido e continuamente aumentando meu líquido. Certo? Então, quais são os elementos que possuem o sistema de lixiviação? O próprio sólido, né, que vai ser extraído, né, onde está que é uma parte inerte, digamos assim, uma parte onde está o meu soluto presente. O meu solvente, que vai fazer essa extração, que pode estar na fase líquida, né, como a água, hexano, enfim, ou uma fase fluida, um fluido supercrítico, como o CO2, por exemplo. Existem outros fluidos supercríticos, mas digamos, o CO2 ele é o mais usado por suas características termodinâmicas. Né. O soluto, que vai ser removido, né. O equipamento em si, que vai fazer promover esse contato, acelerando o processo de extração. E, opcionalmente, nós temos um sistema de recuperação de solvente. Certo? Se nós tivermos um solvente orgânico, um solvente que ele tem um caráter poluente, ou um solvente que tem um alto custo, né, um alto valor agregado, eu tenho que fazer essa recuperação, que é o caso de muitas oleaginosas, por exemplo. No caso do caldo de cana é usado a água, né, então é necessário fazer essa recuperação. Embora a água evaporada do processo de caldo de cana ela é aproveitada em outras etapas do processo, né? Mas não é tão crítico assim, porque a água não tem esse caráter poluidor que teria, por exemplo, um solvente como hexano. Certo? Antes, né, de começar o processo em si de extração sólido líquido, é necessário fazer um pré-processamento com esse material sólido. Tá? Então, eu tenho que fazer esse pré-tratamento para melhorar a eficiência do meu processo. Tá? Por exemplo, se for um grão, esse grão vai ser descascado e laminado, né? Então eu tenho grão de soja aqui, eu vou tirar a casquinha que está em volta dele, né? Inclusive essa casca tem alguns elementos dessa casca de soja, por exemplo, tem hormônios e valor agregado, né? Além de não é só um resíduo, né? Mas depois que eu descasco essa soja, eu passo num sistema de laminação, né? Que pode ser calandras, enfim. E eu vou ter várias tirinhas fininhas assim, desse grão, né? Que vai facilitar a minha percolação do meu solvente.
certo? Então, só para dar um exemplo dos grãos de soja, além de ser descascado, eles vão ser laminados, né? Se eu não faço isso, se eu faço uma extração do grão bruto, né? O grão de soja ele é um grão que tem ali quase um pouco menos de 1 centímetro de diâmetro, né? Mas como o grão é muito grande, né? Relativamente grande, se eu fazer a extração quicksand puramente, né? Eu vou, após 168 horas, eu vou conseguir extrair 0,08% de massa de óleo, certo? O que é muito pouco. Se eu cortar esse grão no meio, ou seja, né, ficar com duas metades do grão aqui, certo? Nesse mesmo tempo eu vou tirar um pouco mais, 0,19%. Agora, se eu laminar ele, cortar em pequenas lâminas, né, como se fosse uma batatinha chips, assim, né, com espessura de 1 milímetro de diâmetro, em 100 minutos eu consigo extrair praticamente 90% da massa do óleo, certo? Qual que é o motivo desse comportamento? Por que eu consigo extrair tanto óleo, né, em um tempo bem mais reduzido? É pelo fato de eu conseguir romper mais as estruturas celulares que vão melhorar a exposição do meu soluto, que é meu óleo, né, de soja que eu quero extrair, ao meu solvente, certo? Então esse é um dos motivos pelo qual eu faço esse pré-tratamento, certo? Por exemplo, na cana-de-açúcar também, né? A cana que vem do canavial, geralmente ela é picada já na própria colheita, se for uma colheita mecanizada, né? Mas ela passa por um processo que chama de desfibração, né? Que esse processo é um cilindro que cisalha essa cana e desfibra ela sem tirar o caldo, né? E com isso tu fica como se fosse um algodão, assim, né? A cana fica com só as fibras da cana, e com isso tu consegue romper mais as células. Inclusive, em cada sistema de desfibramento existe um sistema que se chama grau de células abertas, né? O open cell, né? Então, dependendo da eficiência da desfibração, eu consigo abrir mais quantidade de células que vão expor mais minha sacarose para o solvente. Então, o preparo da cana, assim como o preparo de soja, envolve, né, uma etapa mecânica onde as células são quebradas, certo? Em minérios também, né, eles são triturados até a granulometria bem fina, então com britadores mais grosseiros, depois vão passar por um moinho de bolas, onde vai resultar num pó bem fino, né, de granulometria bem pequena, certo? Isso vai ajudar bastante a extração do meu soluto de interesse, certo? Então, por exemplo, eu vou fazer uma trituração, tratamento físico, eu posso fazer essa extração pode ser com líquido, por exemplo, água, ou com algum ácido, no caso, no minério de cobre, né? Então, se eu for ter uma extração, quiser uma extração razoável, né, com partículas britadas, bem grossas, por exemplo, 15 centímetros, né, ou 150 milímetros, para conseguir uma quantidade razoável de extração, levaria 5 anos. E se essas partículas tiverem 6 milímetros, né, eu vou levar em torno de 5 dias. Se eu tiver 0,25 milímetros, eu vou ter 5 horas. Né? Então, a quantidade extraível de minério é maior quanto menor for a partícula, né? Então, o motivo por isso diferente do caso vegetal, onde eu tenho células, aqui não tem células, né? Mas o motivo por essa melhoria dessa eficiência é que geralmente o material que eu quero extrair está envolvido com sólidos insolúveis, né, ou impermeáveis ao solvente, e à medida que eu vou quebrando, né, em partículas menores, eu vou aumentando a razão de área exposta, né, ao meu solvente, né, no caso aqui H2SO4, e vou aumentando a área, né, vou diminuindo cada vez mais essa partícula, aumentando cada vez a minha área superficial, e vou melhorando a minha quantidade possível de ser extraído. Ok? Bom, durante o processamento, né, desse material, né, depois do pré-tratamento, do pré-processamento, do processamento em si,
ela pode ser realizada tanto pela imersão do sólido no solvente, quanto a percolação, né, do sólido pelo solvente. Então eu posso colocar meu sólido, minhas partículas no tanque, né, cheio de solvente, e agitar esse cara aqui. Ou eu posso colocar os meus particulados sólidos num cesto e percolar esses sólidos pelo solvente, certo? Extraindo o óleo aqui, certo? E esse processamento pode ser em batelada, né? Geralmente quando eu tiver tanques agitados ali, eu vou ter geralmente um processo em batelada, ou de forma contínua. Tá? Isso vai depender do tipo do sólido, né? Da granulometria, do volume a ser processado, né? Do grau de automação necessário, enfim, de vários fatores. Claro que existem, cada tipo de matéria-prima vai ser melhor extraída com um tipo de sistema, certo? Para alguns vai ser mais adequado um tanque agitado, para outros vai ser mais adequado um sistema de percolação. Bom, depois que eu faço essa extração, né, muitas vezes eu necessito recuperar esse solvente. Tá? Como eu falei anteriormente, o solvente pode ser ou poluente de alto valor agregado, né? Então tem que ser separado, né? Então, quando esse solvente lavou, né, o sólido de interesse, o solvente orgânico tóxico, eu tenho que ser recuperado, e essa recuperação geralmente é por destilação, né? Por exemplo, a edição de soja, né, eu faço uma destilação e separo o solvente, né, do meu óleo. Posso ter reações químicas também, evaporação, no caso da cana-de-açúcar, né, evaporado a água, né. No caso, a água ela evaporada, na cana-de-açúcar, ela é usada como agente térmico, né, para trocar calor. Assim, existe um reaproveitamento, certo? E no caso do óleo, esse hexano retorna para o processo. Bom, vamos ver alguns processos, né, em que contexto que está o processo de extração e várias etapas que existem na indústria, né? Então, vamos ver alguns processos e onde a extração está inserida em cada uma delas, e depois nós vamos ver os equipamentos em si. Então, o primeiro processo que a gente vai ver é o processo de ash lishing, né? O ash é cinzas, né? E lishing é a lixiviação. Ou a lixiviação de cinzas. A lixiviação de cinzas é um processo que está presente em algumas indústrias de celulose e papel, né? Então, lá na parte da indústria de celulose e papel, a gente tem um sistema de queima, né, do licor negro na caldeira, né? E com essa queima desse licor, nessa caldeira são arrastadas cinzas, né, que tem compostos tanto de interesse comercial, que podem retornar ao processo, quanto compostos poluentes, né? Esses compostos poluentes têm caráter corrosivo, então essa cinza precisa ser lavada e extraída esses compostos, certo? Então, no processo de ash lishing, né, ou de lixiviação de cinzas, as cinzas entram no equipamento contínuo, um tanque que é continuamente alimentado por cinzas e por água, que vai ser o nosso solvente. Nesse tanque, ele é agitado para melhorar, né, a extração por água, né? Então ele é continuamente alimentado. Aqui tem um sistema de saída de gases, né? E nesse tanque aqui eu quero separar a lama, né, que sai por esse fungo aqui numa centrífuga. Essa centrífuga também é contínua, né? Eu estou interessado em um desses produtos sólidos aqui, que é o sulfato de sódio, que pode ser reaproveitado no meu processo, tá? Eu tenho um segundo tanque de rejeito aqui, onde é parte dos compostos de cloro que tem um caráter corrosivo e de potássio vão ser removidos, né? E uma parte vai ser reciclada aqui para o processo, certo? Então, a lixiviação no meu processo se encontra aqui, que é onde ocorre, digamos, o grosso do sistema de lixiviação do processo, certo? Nem todas as indústrias de celulose têm esse processo aqui. Esse aqui é uma patente exclusiva de uma das fabricantes e fornecedores de tecnologia para a indústria de celulose. Produção de oleaginosas, né? Então aqui a gente tem
Vamos pegar, por exemplo, óleo de soja, né? Então, no óleo de soja, a gente tem um sistema de preparo, né? Onde eu vou fazer a moagem, a trituração ou a laminação, né? E daí isso aqui, o meu sólido entra no sistema de extração, a gente vai ver o equipamento depois, né? Aqui vai sair a micela, que é uma mistura de solvente, né? Mais óleo, chamado de micela, e a torta sólida, né? Que tem compostos que já foram praticamente esgotados no meu óleo. Essa torta aqui ela tem um valor agregado bom porque ela é usada para fazer a proteína concentrada, isolada e texturizada de soja. Né? E aqui vem aqui segue meu óleo, né? Esse óleo aqui vai ser evaporado, solvente que geralmente é usado hexano, né? Esse solvente ele é reaproveitado aqui no ciclo fechado, né? Para não perder hexano. E o óleo bruto é removido nessa etapa. Então a extração está aqui logo um dos primeiros processos de processamento da soja, né, logo depois da trituração ou da laminação, ele é extraído aqui no nosso sistema. Produção de café, né, também usado extração sólido líquido, no café solúvel no caso, né, então eu vou torrefar esse café, moer ele e a extração está aqui, certo? Então na extração eu vou ter, eu vou tirar aqui. Eu tenho duas alternativas de produzir esse pó desse café, ou através de secagem por um spray dryer. Então aqui eu vou ter como se fosse o café passado, né? Aqui vai sair do meu processo de extração, certo? Então vai ser evaporado através de um processo de spray dryer, né? E vai sair aqui meu café solúvel, tá? Alguns compostos voláteis eles saem daqui dessa etapa de extração e de evaporação, podem ser readicionados aqui para se manter o aroma, né? No café também pode ser feito por processo de liofilização, certo? Essa extração aqui pode ser feita também por extração supercrítica se eu estiver interessado em tirar a cafeína do café, né? Então tem que ter uma etapa de pré-extração dessa cafeína, geralmente pode ser usado CO2, por exemplo, nos primeiros processos historicamente de extração da cafeína foi o de CO2, e aqui eu chego no café solúvel que vai ser empacotado. Na produção de açúcar, de etanol, né, então eu tenho a cana de açúcar aqui, ela vai sofrer desfibramento aqui, né, ser lavada antes, né, desfibrada, depois vai ser extraída por moendas, tá? A moenda, diferente do que a gente vê dessas moendas de beira de estrada, quando a gente toma caldo de cana, a moenda é um equipamento que faz a prensagem e a lavagem. Ela não faz só, a gente vai ver depois no equipamento, ela não faz só a prensagem, não tira só o caldo. Industrialmente falando, eu vou fazer uma prensagem com uma lavagem, com uma lixiviação, certo? Então eu vou tirar o bagaço, que vai ser usado na parte de caldeira, né, para obter energia, e o caldo bruto, que vai sofrer um tratamento, várias etapas de tratamento, né, físico-químicos aqui, seguido de evaporação, cristalização, centrifugação, aqui vai ser melaço, e aqui o açúcar vai ser seco, né, onde vai ser empacotado também e destinado ao mercado final. Então, a etapa de extração ela está aqui, ó, logo depois do preparo, né, do desfibramento da cana. Então, na extração também, além das moendas, eu posso usar um outro equipamento alternativo que se chama difusor. Certo? Nós vamos ver o que é esse equipamento mais tarde. Vamos falar sobre alguns equipamentos, né, que existem aqui no processamento de cana. Vamos falar sobre alguns equipamentos, né? Então a gente viu os processos, onde a extração está contida nos processos, e agora a gente vai ver os equipamentos em si, alguns detalhes técnicos do funcionamento desses equipamentos, certo? Então um tanque muito usado para se fazer extração de minérios é o tanque Pachuca, né?
foi desenvolvido, foi bastante usado na cidade mexicana de Pachuca, né? Então ele é um tanque que opera embatelado, então se colocam sólidos lá dentro e se misturam e fazer essa extração, né? É usado para extrair minérios finos, né? Então tem que ter já os minérios muito bem moídos, né? Com partículas menores que 0,1 milímetro de ano, né? Eles circulam sobre agitação, promovido com bolhas de ar, então é injetado bolhas de ar nesse tanque, a gente vai ver a figura depois. Essas bolhas de ar promovem a agitação, né? Depois de um tempo de extração, sólidos sedimentam, né? Cessa essa agitação, são removidos no fundo do tanque e o líquido rico em soluto é removido na parte superior do tanque, certo? Então aqui é o nosso tanque Pachuca, né? Então ele tem um fundo cônico aqui, certo? Para facilitar a remoção dos sólidos, né? A gente tem pontos de injeção de ar aqui, então esse ar aqui ele é injetado numa espécie de câmara, numa espécie de tubulação aqui, e essa tubulação faz o ar subir, e esse movimento do ar subindo, né, faz com que o fluido se movimente também e faz com que os sólidos que estão numa granulometria bem fina se suspendam e entrem bastante em contato com o solvente, melhorando a extração, né? Então aqui a gente tem um sistema para abater eventuais partículas de líquidos que saem junto com as bolhas, né? Um sistema de defletores aqui, né? Então o fundo é cônico, né? E aqui a injeção de ar aqui, esse ar vai, o objetivo do ar é movimentar o líquido, né? E essa movimentação de líquido acaba movimentando o sólido, certo? Depois de um tempo, né? Tu para essa agitação, os sólidos vão ficar acumulados aqui no fundo, né? E daí tu vai fazer remoção deles, ok? Então esse é um sistema que ele trabalha em batelada, né? Então se alimenta o sólido, se deixa um tempo de contato e depois se faz a remoção do sólido e do líquido que tem o soluto de interesse. Bom, a gente tem um sistema de shunts também, que é chamado de bateria de extração de shunts, né? Então são uma série de tanques, a gente vai ver a figura depois, não é só um tanque, né? E a diferença desse sistema para o sistema Pachuca, né? O tanque Pachuca que eles operam em modo contínuo, né? E em contracorrente, né? Então são tanques, né, de grande diâmetro, né? Onde se trabalha com um princípio de percolação. Então os sólidos eles estão parados aqui no tanque. Eu vou percolando esses sólidos com solvente, tá? Então, como é que funciona? A gente tem uma série de tanques, né? Ele é usado aqui para extração de chás, cafés, taninos, temperos e açúcar de beterraba, tá? Sacarose de beterraba. Então ele funciona assim, né? Então a gente tem o solvente aqui, então a gente tem uma série de tanques. Então aqui cada tanque, todos eles estão carregados com sólidos aqui, né? Certo? Então os sólidos eles não se movem, eles ficam fixos, né? Certo? E eu percolo esses sólidos com solvente. Só que a forma de como eu vou percolar esses sólidos ela é em contracorrente, ou seja, os sólidos que já estão bem esgotados em soluto são percolados com solvente fresco, né? Então esse solvente vai sair um pouquinho mais concentrado aqui, né? Vai alimentar esse segundo tanque aqui, que já está com os sólidos um pouquinho mais concentrado em soluto. Vai sair então a concentração de soluto no solvente aumenta nesse sentido, né? Aumento da concentração de soluto no solvente. Certo? Então aqui começa com solvente fresco e à medida que ele vai percolando aqui os vários tanques, o solvente vai se concentrando. Então o que vai acontecendo? O solvente fresco ele é colocado em contato com o sólido esgotado, né? E os sólidos novos são colocados em contato com o solvente concentrado. Então isso caracteriza um processo de contato em contracorrente. Depois que esses sólidos aqui que estão se esgotando eles, digamos assim, não tem mais o potencial de extração de soluto, a gente passa para a etapa posterior, ou seja, a gente desliga esse tanque através de um sistema de válvulas, né? Descarrega esse sólido, e aquele tanque 6 ali, que já estava com os sólidos novos, né? Sólidos virgens,
é colocado em contato, inicia a alimentação dele, e o tanque 1, que já estava com sólidos em fase de esgotamento, vai ser descartado, realimentado e vai depois ser o próximo tanque a ser ligado ao sistema, depois se desliga esse aqui e assim por diante, né? Então os sólidos eles são sempre percolados, né? Então aqui, por exemplo, logo que se ligou o tanque 6 estava com sólido virgem, que vai entrar em contato com o solvente aqui mais concentrado, certo? Então isso caracteriza o processo em contracorrente, ou seja, solvente virgem com sólidos praticamente esgotados e solvente com mais concentração em contato com sólidos virgens, e aqui sai a solução concentrada, que pode ser nosso café, nosso chá, enfim, certo? Então tem sempre um sistema de ligamento e de desligamento dos tanques, né, à medida que eles vão se esgotando e vai se colocando sólidos novos no sistema. Bom, a situação do caldo de cana, né? Então a gente viu em que contexto que está a extração do caldo de cana num processo de produção de açúcar, né? Então, ele pode ser feito tanto por moendas quanto por difusores, tá? Então, o que é um sistema de moendas? Então, essa cana desfibrada, né? Ela é prensada em rolos, que são as moendas, né? São rolos de uma massa bem grande, né? São rolos bem grandes, são pesados, são um sistema de motorização bem grande, bem robusto, né? E, além de ser prensada, é adicionado água. Então, a gente tem um sistema de lixiviação, ou seja, não só a prensagem, mas a lavagem também, e essa lavagem em contracorrente. A gente vai ver ali no gráfico como é que funciona, no organograma como é que funciona. Então, eu uso vários sistemas de moendas, que cada sistema eu vou chamar de um terno, né? E essa cana que foi desfibrada e lavada, né, lixiviada, ela sobra o bagaço dela, com baixíssimo teor de sacarose, que vai ser levada para um sistema de queima em caldeira, que vai ser usado para gerar energia elétrica. Então aqui, esse é um sistema de lixiviação por moendas, tá? De extração de caldo de cana por moendas. Então aqui entra a cana virgem, aqui no começo, cana desfibrada virgem, né? Passou pelo desfibrador, e ela vai atravessar essa primeira moenda aqui, certo? Essa primeira moenda aqui, ela vai entrar em contato com caldo já com caldo, ou seja, então aqui a gente tem um sólido com alto teor de sacarose, com alto teor de soluto, sendo colocado em contato com solvente já com uma certa concentração desse mesmo soluto, ou seja, caracteriza também uma extração em contracorrente. Esse primeiro caldo aqui, que ele vai ser um pouco mais concentrado, e não é misturado com o segundo caldo, a gente vai ver depois, tá? Então, à medida que essa cana ela é prensada, ela vem para cá, vai para um segundo sistema de moagem, que ela é lavada de novo, né? Lixiviada aqui, esse bagaço vai para a próxima moenda, que é colocado em contato com essa água aqui, e assim por diante. E na última moenda a gente tem, né? Então vai para cá, ela é moída aqui na moenda, passa para cá, ela vai fazendo esse caminho. Então o bagaço, né, a fibra mais esgotada em sacarose, ela entra em contato com água virgem, né? E a cana rica em sacarose é entrada em contato com um solvente que já tem uma concentração de sacarose que caracteriza um processo em contracorrente. Então essa água aqui que lava essa cana praticamente esgotada em sacarose é coletada no sistema e é rebombeada para o próximo processo. Então nesse sentido aqui, o solvente, que é a água, né, se concentra em sacarose. Certo? E nesse sentido aqui, o bagaço se empobrece em sacarose. Certo? Então, um processo que é caracterizado em contracorrente. Então, esse aqui é o caminho do líquido, né? E o caminho do sólido aqui, né, faz esse sentido. Certo? Que caracteriza o processo de contracorrente. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Uma coisa diferente aqui que a gente tem nesse processo é que
esse caldo que sai dessa moenda aqui, tá? Ele é misturado aqui, ele é recolhido aqui, misturado com esse caldo aqui, ele vai ser peneirado e devolvido para esse processo. Certo? Então, esse caldo aqui que saiu já está, como ele já vem se concentrando, ele tem bastante sujeira, ele é peneirado antes de alimentar a primeira moenda novamente. Ok? Certo? Então isso aqui é um sistema de moenda, né? Então que eu vou ter água sendo jogada aqui, nessa entrada aqui vai ter a cana, né, desfibrada entrando, vai ser prensada. Eu tenho como regular a altura desses rolos aqui. Eu tenho esses rolos aqui, eles têm, se for desenhar um rolo aqui, né? Aqui tá o eixo do rolo. Ele tem ranhuras, né, para ajudar a agarrar melhor essa fibra dessa cana. Essas ranhuras vão ficando entupidas com a cana, então tem uma espécie de pente, que a gente chama de bagaceira. Então é como se fosse um pentezinho que vai raspando esses sucos que tem nosso rolo dessa moenda. Então geralmente com 3 ou 4 rolos eu regulo essas alturas para conseguir regular o volume de cana que está entrando. Tá? Então ela entra por aqui e sai por aqui, né, e vai alimentar a próxima moenda. Certo? Um outro sistema usado também nas usinas é o difusor. O difusor também é um equipamento de lixiviação, mas ele não trabalha com prensagem, né? A cana a gente tem uma prensagem com lixiviação. Ao contrário, o difusor também é usado na extração, né? Mas ele é um sistema de lixiviação puro, não tem prensagem. Então eu só alimento já a cana desfibrada nele. Certo? Então ele é uma grande esteira onde eu coloco ali a cana desfibrada e essa esteira vai correndo ao longo de um sistema de lavagem com aspersores e no final a cana a sacarose é extraída do caldo. Certo? No final do processo de difusão, geralmente dos difusores, eu tenho um sistema de moenda para extrair o excesso de água, né, que vai me facilitar a queima desse bagaço depois, porque ao longo do processo de difusão não tem prensagem, né, no material. Então o difusor funciona mais ou menos assim. Então aqui entra, né, uma vista lateral. Aqui está entrando a cana como se fosse um colchão, né, de 40 a 50 centímetros de altura, mais ou menos. Então eu tenho uma esteira onde ele vai entrar, então a cana vai seguir esse caminho aqui, certo? Mas nessa esteira, então vamos tentar fazer um 3D aqui, né? Então esse aqui é um sistema mais ou menos assim, né? Então a gente tem como se fosse uma grande esteira aqui, certo? E o que vai acontecer? Essa esteira aqui de cana desfibrada vai ser molhada por aspersores, né? Então, esses aspersores aqui, o que acontece? Aqui a gente vai colocar água pura, que também caracteriza um processo de contracorrente, né? Que eu vou colocar água pura, que vai estar em contato com a cana já praticamente esgotada em sacarose. Então, aqui eu tenho um aspersor, né? Esse aspersor ele é contínuo, ele é como se fosse um cano furado ao longo de toda a lateral, todo o comprimento, né? Cruza aqui o meu sistema de difusor, né? Então ele tem a aspersão do líquido aqui, o líquido percola essa cana desfibrada, é coletada numa espécie de tambor e é rebombeada aqui para cima, né? Vai ser aspergido de novo aqui e assim por diante. Então a cana segue esse sentido, né? E vai se empobrecendo em sacarose, e o solvente, que é a água, vai fazendo esse sentido e vai se enriquecendo em sacarose. Então aqui temos cana esgotada, fibra da cana, né, esgotada em contato com água pura, e aqui a gente tem caldo já concentrado sendo colocado em contato com cana virgem, que caracteriza mais uma vez um processo em contracorrente. Certo? Então a gente não tem prensagem aqui, certo? Aqui no meio desses processos eu tenho tipo uns parafusos, assim, uns parafusos em rosca aqui, que ajudam a revirar essa cana ao longo da passagem pelo sistema de difusão. Então aqui, ó, aqui estão aqueles tamborzinhos, né, que fazem a coleta aqui, né? Então no difusor tem aqueles tamborzinhos que estão aqui embaixo, né? Estão aqui na foto desse difusor aqui, certo?
Aqui a gente não enxerga muito bem, mas existe um sistema de bombeamento aqui que vai coletar esse caldo aqui que está aqui e vai rebombear para o próximo processo. Então, digamos aqui, se a embebição está aqui, se a água pura está aqui, ela vai fazendo esse sentido, né? Coleta aqui no tambor e vem para cá, coleta no tambor e vem para cá, e a cana vai sofrendo, vai passando por esse sentido aqui. Ok? Bom, outro extrator que nós temos é o extrator do tipo Kennedy, né? Esse extrator do tipo Kennedy, ele também é um extrator que trabalha em contracorrente, ele é contínuo também, é usado para a extração de oleaginosas em escala piloto, certo? Então aqui nós temos a entrada dos sólidos virgens, né? Então, por exemplo, se for uma oleaginosa, já vai ser uma oleaginosa já laminada, né? Já preparada, que passou por uma preparação, certo? E aqui a gente tem o nosso solvente que é adicionado, certo? Então o solvente vai fazer esse percurso, aqui está embaixo, né? E o sólido vai fazer esse percurso. Então aqui nesse tipo de extrator nós temos vários eixos aqui que giram, né? E esses eixos que giram aqui vão... E aqui a gente tem pequenas câmeras, né? Aqui nesse formato. Então aqui a gente tem esses eixos que giram e temos pás aqui que acabam fazendo com que os sólidos, né, vá migrando de câmera para câmera, né? E aqui na parte de baixo do equipamento, eu vou fazer de azul, fica o líquido o líquido ele não é transportado à medida que o sólido vai se deslocando. Então o sólido vai se deslocando pelas pás, né, que vão empurrando o sólido nesse sentido, e o líquido vai se deslocando nesse sentido, certo? Então ele vai percolando, né, por essas câmeras aqui, vai encontrando o sólido, certo? Quando o sólido chega aqui, ele já está esgotado, né, que ele já foi extraído. Então, através de uma correia aqui transportadora, ele é descartada, e a micela aqui, que é o líquido, né, o óleo mais o solvente, é descartado aqui. Então, novamente a gente tem um processo em contracorrente, né, onde o sólido esgotado que está aqui é colocado em contato com solvente puro, ou mais puro possível, né, e o sólido rico é colocado em contato com solvente mais concentrado, certo? Isso caracteriza um processo em contracorrente, né? Esse solvente aqui que está misturado no óleo depois vai ser recuperado, né, e vai alimentar de novo o equipamento. Outro tipo de extrator também usado na parte de extração de óleo de oleaginosas é o extrator tipo Bowman, né, ou de cestos. Então esse extrator ele é um pouquinho mais complexo a operação, mas também ele trabalha em contracorrente, né? Então a gente tem a semente da soja, né, que entra a partir de flocos, né, laminado, né? E ao invés de ser como o extrator anterior no transporte vertical, ele é na forma horizontal, certo? Nós vamos ver na figura depois. Então nós temos cestos aqui, esses cestos vão girando ao redor de um eixo, né? Esses cestos são perfurados, se adiciona solvente aqui, então esses cestos vão girando aqui e o solvente vai sendo adicionado e coletado aqui no fundo, certo? Então a gente vai ver depois ali, mas também é um processo em contracorrente, onde o solvente fresco é colocado em contato com sólidos esgotados, certo? E o solvente com óleo já extraído, né? Então, ou seja, um solvente já em concentração, já com um pouco de concentração de óleo, é colocado em contato com flocos virgens, né? Caracterizando também um processo em contracorrente. Então, depois de passar pelo processo, os sólidos estão esgotados e são removidos do equipamento.
Vou mostrar aqui uma figurinha aqui do extrator do tipo Bowman, né? Então, alguns fatos, o tempo de residência num equipamento desse é de cerca de 1 hora, e é possível processar até 200 toneladas por dia de flocos, né? Sendo que a dimensão típica do extrator desse tipo ele é bastante grande, tem 14 metros, ele é colocado na vertical, né? Cerca de 23 cestos de 350 kg cada um. Então, como é que funciona? Aqui chegam, né, os flocos laminados, certo? Então, eles estão chegando por aqui, ok? E eles são depositados nessas cestas. Essas cestas, elas são ligadas numa correia, né? E vão fazer esse sentido aqui, ó. Esse sentido que as cestas vão percorrer. Então, sólidos virgens aqui, e sólidos vão se esgotando. Chegando aqui, os sólidos já são esgotados, né? Eles são virados. Esse cesto é virado aqui num sistema de coleta desses sólidos esgotados. E a partir daí, esses sólidos esgotados vão ser destinados, né, para dessolventização, né, e vão virar os produtos oriundos dos flocos, certo? O que acontece com o solvente, né? Ele vai entrar aqui, certo? Só que esse solvente que entra aqui não é o solvente virgem entra aqui. Então, o solvente virgem vai entrando por aqui, eu vou fazer, ó, o solvente de outra cor, em vermelho. Então, o solvente vai entrando aqui, certo? Como esses cestos são todos perfurados, né? Então, os cestos estão subindo, girando, e o líquido, né, que vai fazendo a extração, vai descendo por aqui, até ser coletada nessa câmara aqui. Essa câmara ela é dividida dessa segunda câmara aqui. Então, essa câmara aqui já é uma câmara com solvente com uma certa concentração de óleo. E esse solvente com certa concentração de óleo vai ser colocado em contato com o sólido virgem, certo? O sólido virgem, né, lembra que esses cestos eles estão girando, né? Vai percolar todos esses cestos e vai ser coletado nesse segundo compartimento aqui, que vai ser o compartimento onde a gente vai ter a micela completa ou o óleo já extraído com seu solvente, certo? Então, de novo, aqui a gente tem um sistema em contracorrente, onde um solvente com uma concentração dissoluta é colocado em contato com o sólido virgem, né? E o solvente puro é colocado em contato com o sólido esgotado, certo? Lembrando, então, que os sólidos vão ser descarregados aqui e o solvente, né, mais o óleo, finalmente vão ser removidos por aqui, ok? Então, o funcionamento desse setor tipo Bowman é mais completo, porque nós temos um sistema que se movimenta muito. Nós temos os cestos girando, né, e o líquido percolando esses cestos. Outro extrator que envolve também a movimentação dos flocos, né, do material que está sendo extraído, dos sólidos, é o extrator rotocell, certo? Então ele é usado também na extração contínua de óleo de soja, né? Lembrando que o extrator Bowman também é contínuo, né? Então o que a gente tem? A gente tem um tanque, né? Aqui o tanque olhado de cima, ele é dividido, né, em vários compartimentos, certo? Então ele é dividido em vários compartimentos aqui, na parte de cima do tanque, e nesses compartimentos são adicionados os meus sólidos já preparados, certo? E o que acontece? Nesses compartimentos aqui são pás que elas giram, o tanque fica parado e só essas pás giram. E esse tanque é perfurado na parte de baixo. Então vou fazer o tanquezinho aqui. Ele é perfurado na parte de baixo. Então os sólidos estão se movimentando com essa rotação, né? Essa parte do tanque é perfurada aqui embaixo e se adiciona solvente aqui, e solvente percola esse sólido e é retirado aqui embaixo. Quando esse solvente cai numa câmara, ele é rebombeado subsequentemente para as outras câmeras, também num fluxo em contracorrente, certo? Então, como eu falei anteriormente, cada compartimento é perfurado, né? Tem um compartimento de coleta do solvente com óleo, né? E esse compartimento de coleta, que nem como no caso do difusor, ele rebombeia o solvente mais o óleo, né, para o próximo compartimento.
e no fim da volta tem ele é furado, esse equipamento, e ele é descarregado. Então funciona mais ou menos assim, ó. Então os sólidos entram aqui, né? Por exemplo, então esse aqui é o primeiro compartimento onde os sólidos entram, certo? Então nós temos essas paletinhas aqui, ó, que elas giram, tá? Elas estão girando. Então elas estão girando nesse sentido. Então os sólidos estão girando todos nesse sentido aqui, certo? Por exemplo, no nosso caso aqui é o sentido horário, né? Então o que vai acontecer? Aqui eu tenho sólidos sendo alimentados, eles vão encher esse cesto aqui, e essas paletinhas vão girando. E aqui embaixo desse cesto, ó, do recipiente, ele é perfurado. Então, o solvente vai cair aqui, vai atravessar. Então, vamos acompanhar o solvente virgem. O solvente virgem, ele entra por aqui. Vamos fazer de outra cor, de azul. O solvente virgem entra por aqui. Tá? Não esqueça que isso aqui está girando nesse sentido, no sentido horário, né? E ele vai entrar em contato com o sólido já quase no final do ciclo. O sólido entrou nesse lado aqui, né? O sólido entrou aqui. E aqui o sólido sai, então já está quase no final do ciclo. Então esse solvente virgem vai percolar esse sólido aqui, né, vai atravessar, porque esse recipiente aqui todo ele é perfurado, né, e vai cair numa câmara aqui, esse solvente mais o óleo. Então com essa câmara ele rebombeia aqui, né, e através de um sistema de aspersão novamente molha, né, percola o sólido aqui. Em seguida, né, vai atravessar o sólido, né, vai chegar num tanque que é numa coleta de solvente aqui que é separada dessa aqui, da anterior, né, e vai ser rebombeado aqui. E assim por diante. Então a gente vai ter um rebombeamento, só que esse rebombeamento ele é em contracorrente. Por quê? Porque aqui o solvente é puro alimentado com sólido praticamente esgotado, e o sólido é virgem, digamos, aqui que está sendo alimentado, está colocado em contato com um solvente mais com uma quantidade de óleo que passou por todo o ciclo. E no final, esse óleo mais concentrado, esse solvente mais concentrado em óleo sai por aqui, deixa o equipamento, e os sólidos, né, depois que ele atravessou, depois que ele fez toda a volta no equipamento aqui no rotocel, né, ele tem uma das câmeras aqui que não é perfurada, ela é aberta, né? Então essas pazinhas aqui vão empurrar os sólidos até essa última câmera aqui que é aberta, e aqui ele vai ser descarregado, né? E vai ser removido para o equipamento que vai fazer o tratamento desse sólido esgotado. Ok? Então ele é um sistema um pouquinho mais complexo. Então a gente tem, né, essas pás girando aqui nesse sentido, né? E o solvente sendo rebombeado em contracorrente com esses sólidos, né? E o que acontece é que esses tanques aqui são dispostos de uma certa forma para que esse fluxo seja em contracorrente e não se misture entre si, né? Então os líquidos coletados nesses compartimentos não vai se misturar com esse, não vai se misturar com esse e assim por diante. Ok? Bom, outro extrator que tem são extratores contínuos horizontais, que são parecidos com o difusor também, né? Então os sólidos entram por aqui, tá? Então tem um sistema de cestas. Esse aqui é parecido com o rotocel, só que numa forma vertical, né? Então aqui a gente tem os cestos aqui, né? Então aqui entra os sólidos virgens, né? Então nessa seção aqui nós temos a seção onde os sólidos estão mais concentrados em óleo, né? E aqui a seção onde os sólidos estão mais diluídos em óleo, né? Então o sólido mais concentrado é colocado em contato com o líquido, vou fazer o líquido aqui em vermelho, né? Então o líquido que já foi extraído da parte de baixo. Então esse líquido aqui, né, que já extraiu esses sólidos aqui, são coletados em bandejas, né, e são rebombeados e se coloca em contato líquido já com teor de óleo aqui, é colocado em contato com o sólido que está mais rico, digamos assim, nesse soluto. Tá? E aqui o solvente puro, né, como em todos os processos em contracorrente, ele é alimentado aqui na seção de baixo, certo? Que caracteriza um processo em contracorrente também. Então a gente vai observar sempre isso, né? E o sólido esgotado aqui, ele é virado aqui, né? Certo? E removido para posterior tratamento. Certo? Não é parecido com o extrator tipo Bowman, só que ele está na horizontal, né?
Então é outro tipo de extrator contínuo que também é usado, certo? E no fim aqui, né, a gente tira desses últimos estágios aqui, a gente tira a micela completa, né, que é nome dado à mistura de solvente com o máximo teor de óleo possível. Bom, outro setor que existe também é o setor de Hildebrand, né? Nesse extrator, a movimentação do sólido é feita através de um sistema de rosca, né? Também em contracorrente, então os sólidos entram aqui, né? Então ele vai se deslocando aqui, de fazer os sólidos de azul, que nem a gente estipulou antes, né? Então aqui os sólidos vão entrando virgem, né? Eles vão se deslocando nesse sentido, né? Enquanto que o solvente, né, vai se deslocando nesse sentido. Então, solvente virgem entrado em contato com sólido esgotado, né, e sólido virgem entrando em contato com solvente praticamente já saturado nesse óleo, certo? Então, a gente tem esse sistema de movimentação aqui que é em contracorrente também, certo? Bom, então de equipamentos que nós vimos é isso, né? E eu sugiro que vocês façam um resuminho ali de uma página, frente e verso, para vocês terem registrado todo o que a gente viu, para que fique mais memorizado dessa forma. Se vocês tiverem dupla, é interessante vocês, né, ter uma discussão, uma interação com o colega, que isso ajuda a fixar um pouco mais a matéria. E aqui um roteirinho para fazer esse resumo, tá? Então, vamos rever o que foi abordado em aula. Então, o que é lixiviação? Vocês conseguem definir lixiviação baseado no que vocês viram, né? Então, fica aí para vocês incluírem no resumo. Os mecanismos que ocorrem na lixiviação, se a gente se lembrar, né, como é que ocorre a transferência de massa do soluto para o solvente. Algumas aplicações industriais que nós vimos, né? E os equipamentos e o modo de operação desses equipamentos, certo? Então é interessante que vocês consigam, né, a partir da aula que nós vimos hoje, né, fazer um resumo curtinho ali sobre a nossa aula de hoje. Então eu agradeço a todos, deixo o meu contato aqui para quem tiver interesse, certo? Meu e-mail e meus outros contatos, aqui um cartãozinho com código CR. E muito obrigado pela atenção de vocês.